Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por vocês arrumarem tempo para estar aqui com a gente. A gente combinou, né, um pouquinho um roteiro, porque, afinal de contas, sair para uma viagem por um mundo talvez inóspito, comportamental, não dava para sair sem um mapa. Então, a gente tem um mapa de navegação aqui que eu vou seguir com eles. Eu começo com o Salim. Salim, você foi presidente, você foi CEO e conselheiro simultaneamente no passado, e hoje é só presidente do conselho da Localiza, e atua também em outros conselhos de administração. Queria que você contasse, partilhasse com a gente situações vividas no seu conselho ou em outros conselhos, onde os vieses e outras questões comportamentais tiveram um papel relevante. Boa noite a todos. Obrigado a você, Sandra, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Você sabe o tanto que eu te admiro. Você é uma pessoa muito especial e nós, brasileiros, devemos a você muito pelo tanto que você, junto ao IBGC e individualmente, tem feito para a melhoria da governança nas empresas brasileiras. Obrigado por tudo isso. Obrigada. Bem, esse negócio de conselho no Brasil é uma coisa um pouco nova. As empresas brasileiras, até recentemente, antes do novo mercado, eram empresas familiares, ações nominativas e ações ordinárias, e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Assim era o mercado de capitais brasileiro. As empresas listadas tinham um padrão de governança, mas não uma excelência em governança. Aí, quando surgiu o novo mercado, veio um novo padrão de governança, a exemplo do que existe no Reino Unido, a exemplo do que existe na Alemanha. Então, houve uma melhoria substancial, houve um salto no padrão de governança. E eu quero falar um pouquinho a respeito desse padrão de governança do novo mercado para cá. Então, realmente, as empresas do novo mercado têm um padrão de governança mais elevado, onde essas empresas se cuidam, elas dão valor a elevados padrões de governança, porque os investidores valorizam, precificam isso, e está havendo um crescimento da responsabilidade do Conselho ao longo dos anos. Antes, Conselho, muitos de vocês devem ter história, era a filha, a cunhada, o amigo. E eu tenho um caso interessante, porque eu conheço um conselho de administração que tinha uma figura que era o homem de confiança do fundador da companhia e controlador da companhia, que era o seu advogado, que já era seu advogado há muitos e muitos anos, talvez alguma coisa como 30, 35 anos. E esse advogado, com o passar do tempo, tornou-se como o homem de confiança do controlador. Então, na reunião do conselho, praticamente ninguém ousava desafiar aquele advogado. Então, praticamente era um conselho de yes men, porque, ainda que houvesse discussões, podia até haver um clima de discussão e as pessoas entrarem em debate, mas, no final da história, nada se fazia sem que o advogado abençoasse. Então, um conselho como esse, com um estilo de organização dessa natureza, onde uma pessoa, como se fosse o peixinho do fundador, o peixinho do controlador, tem uma palavra forte, porque sempre o controlador apoia aquela pessoa, isso, de uma certa forma, desestimula os demais conselheiros ao debate. E acaba que fica aquele conselho de mesmice, mais para poder atender o legal do que efetivamente ser um conselho de administração. Isso ainda é muito comum no Brasil. E essas empresas que têm esse tipo de conselho, com esse tipo de comportamento, com esse tipo de distribuição de responsabilidade, onde a responsabilidade está no controlador e no seu homem de confiança, essas empresas estão deixando de agregar valor.
E uma coisa que precisa ficar claro que um conselheiro independente, respeitado, ouvido, tem uma agregação de valor fantástica. A primeira coisa que eu falo quando eu vou contratar nossos conselheiros, no meu convite, é o seguinte: olha, nosso conselho é composto por essas pessoas, com essa expertise, nós gostaríamos de tê-lo no nosso conselho. E eu gostaria de dizer que, apesar de eu estar te convidando, de ser do grupo controlador, eu queria que você soubesse que nós queremos você absolutamente independente, altamente comprometido com o sucesso da organização e não com A, B ou controlador. Então, assim é o meu convite. E, graças a isso, nunca um convite meu foi recusado. Todas as pessoas que eu quis ter no meu conselho, eu convidei com esse discurso e todos aceitaram. Então, nunca recebi um não. Espero não ter outros não pela frente, mas talvez isso tenha sido uma coisa que agradou essas pessoas. Ou seja, eu vou ser ouvido, e aqui não estou, eu estou sendo convidado pelo fundador da companhia, mas eu sou independente, eu vou ser ouvido. E assim, eu acredito que o nosso conselho, pelo estilo que nós somos um conselho talvez mais ativo, mais moderno, mais aberto e muito preocupado com governança, com minoritário. Então, essa agregação de valor acontece naturalmente, diferentemente daquele advogado, homem de confiança do controlador. Essa história a gente tem visto a figura desse advogado ser repetida muitas vezes em muitos conselhos, o próprio controlador, o próprio controlador fazendo esse papel, e, na verdade, tem uma das questões, né, que é o efeito manada, que quando não há informação suficiente, a bicharada segue alguma coisa, segue um bicho em particular. E, normalmente, uma pessoa como essa, ou um controlador excessivamente forte, pode justamente direcionar a manada. Quando ele está certo, muito bom, mas se ele estiver errado, ninguém vai desafiar, ninguém vai questionar isso, né? Mas vamos agora sair um pouco do conselho, porque, na verdade, isso que o livro traz, o foco é muito o conselho, mas isso se aplica para qualquer grupo humano que tome decisões. E um grupo humano que toma decisões é a diretoria, que justamente toma para levar o conselho quando o conselho existe. Spinelli, você tem atuado como executivo, hoje você atua numa empresa que é aberta, mas não com as ações ainda não negociadas na Bolsa de Valores. No âmbito da diretoria executiva, como é que você vê esse elemento comportamental entrando na sala da reunião dos seus diretores ou de diretorias que você já tem observado? Bom, primeiro, Sandra, muito obrigado aí pelo convite. A qualidade do painel, né, para mim aqui é uma honra, né? Estar com um grande empreendedor brasileiro aqui do lado. Para mim, uma aula aqui. Eu sou mais um discípulo aqui do que alguém para dividir minha experiência, né? Com Real em São Paulo, com Galó em Porto Alegre, ou seja, estamos falando de um timaço, e fico extremamente feliz de estar aqui. A gente tem trabalhado muito próximo nos últimos meses, eu diria anos, e tem trazido uma grande reflexão para nós. A primeira, Sandra, você falou que isso vale para qualquer ambiente, qualquer comunidade em que existe o elemento humano. Para você tocar uma companhia, o elemento liderança vai fazer parte sempre disso, né? Do elemento que você tem pessoas trabalhando, convivendo. O elemento confiança é fundamental para que você consiga exercer qualquer direcionamento para a empresa, e não é diferente no papel dentro de uma diretoria ou dentro de um conselho de administração. Outro dia a gente teve uma conversa com o Fábio Barbosa, que foi presidente também do Santander. Ele fala uma frase curiosa. Ele diz assim: olha, eu tentei durante muitos anos contratar profissionais, eu nunca consegui, sempre veio uma pessoa junto. E eu acho que esse é o elemento que a gente está falando aqui, a pessoa, né? E eu me lembro nas nossas conversas também, né, Sandra, geralmente a pessoa inteligente é aquela que se parece com a gente. Essa é fundamental. A gente busca pessoas parecidas conosco, que é o quê? Vai se dar bem, vai falar a mesma língua.
E aí começam as armadilhas de qualquer formação de time e principalmente um time que vai tomar uma decisão da companhia em qualquer processo decisório. Então, existe sim, e esses são os cuidados. Eu me lembro de 3, pelo menos, aqui. Uma conversa com você. Esse é o primeiro, né? Procurar a diversidade. Eu tenho um time comigo hoje, percebo em outras diretorias, mas da minha consigo, Milton está aqui, é um advogado, que uma cabeça ótima, pensando no comportamento das pessoas. Eu tenho engenheiros, daquele bem típicos engenheiros. Ou seja, há uma diversidade e é fundamental que você tenha a escuta dessa diversidade. Então, você matar o mensageiro é a pior coisa que tem na hora de tomar um processo de decisão. Tomar uma decisão. O segundo, eu me lembro de você falou assim, Spinelli, você trabalha em colegiado? Eu falei, poxa, eu não consigo entender não trabalhar em colegiado. Eu falei, não, tem muita companhia que não tem colegiado. Você decide lá, é o presidente ou um diretor, eles nem se falam. Eu sempre trabalhei em colegiado, né? Então eu não conseguiria dizer de outra forma. Mas uma coisa você me falou, olha, você está lá discutindo um negócio, você dá a sua opinião primeiro, e eu tenho um lado dominante, né, de querer falar as coisas. Aí eu passei a me disciplinar para falar por último, porque tem um problema, a mão da liderança muito forte. É aquilo que você falou, traz o efeito da manada ou traz aquela coisa do... Pô, mas foi o advogado que falou, deixa eu ficar quieto, né, porque esse assunto eu conheço menos e tudo mais. Então, acho que é fundamental entender essa dinâmica social ou dinâmica de pessoas, porque a mão forte da liderança faz o mal quando você está querendo um viés da diversidade da informação. O exemplo que o Salim deu é ao contrário, né? Ou seja, aquele poder está estabelecido na mão de uma pessoa e ele não quer que mude. Com certeza não vai gerar valor ao acionista, gerar valor à companhia, a falta do contraditório. Então, o que a gente está buscando sempre na discussão com a diretoria, e isso sempre é conselho, é o contraditório. E o terceiro ponto que eu dividiria com você é a preparação. Isso é uma experiência nossa, recente. Se preparar para a decisão. E você vai lembrar disso, você teve com a gente muito forte, né? Se preparar, ou seja, é um processo de decisão que há um despreparo para a matéria. Talvez aquele fica mais amuadinho ali, não fala nada, vai com o outro, mas você perdeu a grande oportunidade de ter uma visão diferente para um risco, ou um olhar diferente para uma questão de sustentabilidade, ou um olhar técnico específico. Então, a dinâmica, de fato, não se pode menosprezar. Aliás, é fundamental entender que, num processo de uma dinâmica de diretoria ou de conselho, o elemento humano é o fundamental. Eu acho que, Sandra, você foi extremamente feliz ao tirar um pouco a história da governança como um monte de caixinha, né? O comitê, o conselho, a diretoria, e colocar o recheio humano, que não é fácil. É um elemento complicado, mas é que faz parte da nossa vida todo dia. Falando de liderança, eu dizia que dediquei um capítulo inteiro para o presidente do conselho, né? Que naturalmente tem um papel para lá de relevante, mas quando se toca, então, na questão comportamental, ainda mais, porque ele dá o tom, né? Ele põe a música, vamos dizer, que vai se dançar naquele conselho. Salim, como presidente do conselho, como é que você vê o presidente do conselho se valendo de competências, habilidades comportamentais para liderar o seu conselho de administração? Só para lembrar aqui para o Spinelli, quando no nosso conselho há um consenso, eu falo, pessoal, todo consenso é burro. Milor Fernandes. Ninguém quer dar um contra de Augusto, uma coisa, ou seja, essa brincadeira que a gente faz, porque para não ter um efeito manada, para ter certeza que, claro que em alguns casos há consenso, às vezes o consenso não é absoluto. Sabe, eu não consigo defender uma opinião diferente. Exatamente, de forma diferente para poder derrubar essa ideia. Assim sendo, pelo que vocês falam, eu estou junto. Então, não significa que sempre o consenso é absoluto. Mas, Sandra, uma coisa que me chama a atenção, que você, como pesquisadora, depois poderá estudar isso um pouco. Eu sou presidente de conselho full-time. Existem pouquíssimos no Brasil. Então, eu sou de 8 às 19, 8 às 20 horas, 4 dias por semana, porque um dia eu dedico aqui à seguradora. E uma agenda carregadíssima. É dificílimo falar comigo, eu estou sempre ativo e fazendo meus afazeres. E eu descobri, porque quando eu me deixei de ser CEO, que eu ia ser
apenas presidente do conselho, 5 anos antes, eu avisei o mercado, nos roadshows, avisei todo mundo, e falei, eu vou, em maio de 2013, após 40 anos, está na hora de rejuvenescer a companhia e deixar outros se divertirem como CEO. Então, eu me preparei 5 anos. E falei com a minha mulher, olha, todo feriado viajar, uma vez por semana nós vamos cozinhar, chamar amigos. Aquelas promessas todas que a gente sempre faz e não cumpre. Principalmente aquela da sua personal, que eu vou fazer 3 vezes por semana. Okay? Então, todas aquelas promessas foram em vão. E, recentemente, eu estava falando isso ali com meus 2 sócios ali, aqueles 2 últimos da direita, sim, são conselheiros da seguradora, o Carlos Gel e o Argel, são fundadores da seguradora, nós somos minoritários, e eles são espetaculares e estão comigo toda segunda-feira. A gente tem essa reunião segunda-feira. Então, o que me chama a atenção é que tem tanta coisa a fazer, e eu me pergunto como que um presidente de conselho de uma companhia de um certo porte consegue trabalhar, por exemplo, 1 dia por semana? Ou uma companhia muito maior do que a Localiza, ela é 4 vezes o tamanho da Localiza, o presidente do conselho trabalha 2 dias por semana. Talvez ele seja competente, descentralizador, delegador, ok? Talvez ele seja competente, eu seja um incompetente, porque, ok? Ou talvez, porque eu sou fundador, então eu tenho um grau de envolvimento muito maior, embora não operacionalmente, mas um grau de envolvimento maior do que ele, que é um profissional de mercado, que é o presidente de conselho de uma empresa. Mas eu não consigo ver porque o que se dá de trabalho num conselho. Estou agora fechando a pauta da reunião que começa amanhã. Essa pauta, o primeiro draft foi enviado para os conselheiros cerca de 10, 12 dias antes, pedindo sugestões, acréscimos e tudo, para 8 dias antes mandar a pauta definitiva. E nós estamos na 16ª versão da pauta, com melhoria, o tempo, numa hora não dá. Eu estive vendo, são 17 lâminas, mas, infelizmente, preciso de 1h10 em vez de 1 hora. Só essa pauta me consome horas de trabalho. E alguém falou, mas como é que alguém perde tempo numa pauta? Isso é investimento. Uma pauta bem feita, com os assuntos mais estratégicos, e você coloca de manhã cedo aquele bom assunto, um assunto que o pessoal vai dormir depois do almoço, assinatura de ata. Assinatura da ata, a apresentação da ata da reunião do comitê. Então, esse assunto se coloca depois do almoço, mas os assuntos estratégicos, de manhã cedo, na primeira hora, porque nossa reunião são 2 dias. E eu também não sei como é que um conselho consegue. Por favor, gente, não é uma crítica, eu só estou falando do meu conselho. Como é que o conselho consegue, com 1 dia por mês, resolver tudo da empresa? Nós são 2 dias por mês. A reunião começa amanhã, 9 horas da manhã, vai até 20 horas. Depois, no outro dia, começa às 8 horas da manhã, até 20 horas o jantar, e alguns assuntos nós matamos no jantar, porque não dá para poder fazer na pauta de reunião. E no dia seguinte, 8 horas da manhã, às vezes 7h30, dependendo da pauta, às vezes 7, e vai até 18 horas. Então, 2 dias por mês, tocando direto, sem muita perda de tempo dentro da reunião, e não dá. Então, às vezes eu me pergunto, como presidente de conselho, porque o papel do presidente de conselho, o presidente de conselho não é dono do conselho, ele não é hierarquicamente superior aos demais. Ele é um coordenador dos colegas, ele é um membro do conselho, ao qual é delegado a ele fazer a pauta, marcar as reuniões, ok? Mas ele é um coordenador, ele não é o chefe dos demais. Então, se você consegue, um presidente de conselho, colocar-se numa postura de eu sou um dos conselheiros, você tira mais de todos do que um presidente de conselho alfa, perfeito? Pulso de ferro, que talvez vai usar de sua personalidade para poder dirigir um conselho e não vai extrair do conselho tanto quanto se ele se portasse como eu sou um conselheiro e estou investido no papel de coordenador para poder fazer a pauta e coordenar a reunião. Então, o que eu tenho descoberto ao longo dessa minha experiência é que quanto mais o conselheiro souber fazer perguntas, instigar, às vezes tem um conselheiro calado, talvez ele esteja desconfortável. Então, pessoalmente, só, João, não vi você falar, você não quer fazer um comentário a respeito? Então, saber tirar, e saber dizer o seguinte, às vezes tem um conselheiro
muito firme num ponto de vista, então você tem que buscar quem está fazendo um ponto de vista contrário e dar um pouco mais de corda para ele, para poder ver se chega-se a um resultado palatável para todos. Não que o consenso seja absolutamente bom. Às vezes uma reunião tem que fechar sem consenso. Mas é preciso que as pessoas sejam ouvidas, que as pessoas se expressem. O mais importante de tudo é que, no final da reunião, um conselheiro tem que sair da reunião com o seguinte sentimento: eu participei, eu fui ouvido. Talvez o meu ponto de vista não foi aceito, mas eu tive a oportunidade de expor o meu pensamento. E é aí que o presidente do conselho entra o principal papel do presidente do conselho. Ele não cercear nenhum conselheiro. Ele permitir que cada um dê o máximo de si. Um conselheiro tem muito a contribuir, mas, dependendo da forma de condução de uma reunião pelo presidente do conselho, ainda mais se for fundador, grupo controlador, intimida. Intimida. Naturalmente. Por mais que você ache que não, de uma certa forma intimida. Então, você, sabendo que existe essa intimidação natural, está aqui o presidente do conselho, fundador da companhia, o que você tem que fazer? Contrabalançar isso, instigando as pessoas. Interessante, teve uma reunião de conselho que foi interessante. Nessa reunião, eu praticamente não expressei meu ponto de vista. E eu nem precisei expressar meu ponto de vista, porque meu ponto de vista está expressado no A, B, C, D, E. Cada um falou um pouquinho do meu ponto de vista. Então, eu não tive que expressar meu ponto de vista. Mas aquilo que eu pensava foi extraído dos próprios conselheiros. Então, isso é uma coisa, porque um presidente ativo não significa que é aquele que discursa o tempo todo. Às vezes, ativo é aquele que instiga, extrai das pessoas o máximo. Então, um presidente de conselho tem que ter uma personalidade de saber estar em grupo, em equipe, em time. Senão, você não consegue extrair do seu grupo todo. E fecho dizendo o seguinte: Sandra, faça essa pesquisa. Como se consegue presidir um conselho de administração com um dia por semana? Sabe, alguns eu sei que trabalham 4 dias por mês, mais os dias da reunião do conselho. Como é que consegue uma companhia de um certo porte ser administrada assim? Então, eu fico vendo a minha companhia, a nossa seguradora, é impossível você, com uma reunião por mês, e, sei lá, dedicação do presidente do conselho 2 dias por semana, tocar o negócio. Então, eu fico um pouco curioso. Eu quero fazer um benchmark, que tem 2 do nosso grupo lá no fórum, que trabalham 2 vezes por semana. Falei, putz, esse é meu benchmark. Imagina eu com 2 dias livre. Trabalho 4, vou ficar com 2 dias livre. Então, eu quero fazer o benchmark com 2 daqueles nossos colegas, porque talvez seja a forma de agir. Que eu sou muito centralizador, eu sou muito detalhista, muito minucioso, ou não delego. Então, eu preciso descobrir isso, porque talvez seja até um defeito meu, e não uma qualidade. Vamos pesquisar. Olha só, agora para o Spinelli. Spinelli, você trabalha numa empresa que tem hoje acionistas muito grandes, né? E muito diversos, inclusive por causa da origem geográfica. Você tem Brasil, Japão, Canadá, né? Portanto, um contexto ali particular, com pessoas com visões e com hábitos, culturas diferentes, né? Quais são as armadilhas comportamentais que você vê para um CEO se relacionando num conselho com esta diversidade e de gente grande que eu quero dizer de empresas muito gigantescas, inclusive, né? O que você poderia partilhar com os executivos dessas armadilhas comportamentais aí? Sandra, acho que, de novo, começa da relação. Eu acho que o CEO tem que entender, o meu aprendizado como CEO, boa parte do meu tempo, eu digo boa parte mesmo, é dedicada a relação com o conselho. E o que eu diria da relação com o conselho? Não é só a reunião em si, mas como é que eu estou entendendo o conselho, como é que ele está me entendendo. Ou seja, investir tempo nesse relacionamento. É um relacionamento humano, de novo, vamos voltar a essa questão. No nosso caso é curioso, né, porque é fundamental, e acho que isso é um sinal de respeito, e pode ser, muitas vezes, eu já vi casos desses, né, de fuga do CEO superpoderoso,
que não gosta do conselho, que evita o conselho, e aí eu caminho para o buraco, para as péssimas decisões de uma companhia. Não tenho a menor dúvida disso, eu tenho isso como convicção, porque é o contraditório e é o aconselhamento da maneira mais pura da palavra que a gente consegue ter isso. E como é que eu faço dentro de casa, né? Eu tenho uma relação que eu faço individualizada com cada um desses conselheiros, com qual objetivo? Um objetivo de conhecê-los, né? E aí tem particularidade, você tem toda a razão. Um japonês, né, um processo decisório japonês é um processo decisório extremamente lento, hierarquizado, que envolve informações cruzadas, ele consulta de forma... chega a fazer 400 perguntas num mês, 280 são as mesmas perguntas, só de forma diferente, e ele vai criando lá a sua opinião. Então, conhecer isso, se antecipar, isso significa que você está respeitando aquele processo, não está brigando com aquilo. Você tem que ter o cuidado de entender como é que é a governança daquela grande instituição e trazer o que tem de melhor para você nos seus aconselhamentos e vice-versa, você também conseguindo se antecipar e educar de alguma forma e ser educado. Então, acho que assim vão os canadenses, assim, dentro do próprio Brasil, eu tenho relação com a Vale, com o fundo da FGTS, cada um com a sua particularidade, cada um com o seu viés de interesse, de background, ou seja, então, buscar que é a diversidade do Conselho de Administração e saber ouvir e se aconselhar com essa diversidade é um fundamento, é um ponto fundamental. O que eu aprendi depois, né, Sandra, que eu acho que é mais, que aí é o bonito da conversa, é um pouco do que o Salim falou. É como interagir essas partes tão diferentes para uma discussão realmente real, não aquela que parece, né, mas aquela verdadeira. Então, você sair desse individual e para uma discussão coletiva que realmente gere valor para a companhia, né, para a perpetuidade da companhia, buscando essa diversidade entre eles. Então, essa maturidade, que dá, de certa forma, o que eu trabalho é o conforto da informação fluindo e transparente e única para todos, isso é fundamental, e depois ter um debate aberto e produtivo entre as partes, porque não adianta você ter o debate individual, porque a riqueza vai ser muito maior quando as partes se ouvem, as partes se colocam, e aí os contrapontos, os contraditórios aparecem. Então, assim, no fundo é isso, é investir, sim, tempo, dedicação em conhecer o seu acionista e vice-versa, e promover sempre esse debate entre eles da maneira mais transparente possível. Aliás, essa é uma recomendação que vocês vão encontrar no livro para diversas das armadilhas que aparecem, essa atuação dos executivos nesse contato individual com o conselheiro, tomando cuidado de não querer, ao fazer isso, já está, vamos dizer, amarrando a decisão, né? Não, com esse objetivo de, primeiro, fazer com que haja uma simetria de informação entre todos e se antecipar a entender objeções importantes. Então, em vez de entender só na hora, entender antes, poderá até refazer o material que vai para o conselho para fomentar melhor a discussão. Salim, você é um presidente de conselho que tem seu irmão como diretor-presidente te sucedendo neste papel. Queria que você cobrisse um pouquinho os aspectos comportamentais na governança de uma empresa familiar e perguntasse, no caso da Localiza, vocês tomam algum cuidado em particular para que aspectos não tão objetivos e mais ligados à dinâmica familiar possam interferir nas decisões que vocês venham a tomar. Muito boa pergunta. Sandra, naqueles 5 anos que eu me preparei para ser apenas executive chairman da companhia, eu fiz muito benchmark. E um benchmark num dos 3 maiores grupos brasileiros me chamou a atenção, porque é um grupo familiar já grande, já está na 3ª ou 4ª geração, e eles estavam num período de profissionalização, tinham muitos com o mesmo sobrenome em diversas empresas do grupo, e eles tinham uma situação que era o seguinte: nenhum parente pode avaliar parente. Então, isso antes de eu me tornar ainda presidente do conselho.
Então, achei aquilo interessante, procurei conhecer um pouco mais, você sabe de quem que eu estou falando. Então, eles falaram, olha, é um pouco constrangedor um primo acionista avaliar um primo acionista, ou um irmão acionista avaliar um irmão acionista. Isso pode levar até a um problema lá no contrato de acionistas, porque são pessoas que têm vaidades, têm egos, têm suas sensibilidades, e isso tem que tomar um certo cuidado. Então, assim que o Eugênio assumiu como CEO, eu coloquei antes no Comitê de Gestão de Pessoas e depois no Conselho, dizendo o seguinte, olha, em tal grupo brasileiro acontece isso, isso e isso. Como o Eugênio é meu irmão, eu acho que seria... eu ficaria mais isento se, em vez de eu fazer a avaliação dele anual, por exemplo, o Comitê de Recursos Humanos faria essa avaliação. Então, porque por mais justo que eu quisesse ser, alguém pode dizer, o irmão é peixinho, né? Putz, é luta de ego, então castigou o irmão na avaliação. Então, assim nós procedemos, e foi espetacular. Então, aprendemos isso em benchmark nesse grupo que você sabe qual que é, porque tinha muitos, hoje já não tem mais nenhum com sobrenome em nenhuma das empresas. Uhum. Só tem alguns no conselho e de algumas empresas apenas. Porque isso é uma coisa que traz um conforto para ambas as partes. E não basta apenas parecer honesto, tem que ser honesto. Tem que ser fair em todos os seus julgamentos. E, na hora que eu, como presidente do conselho, não tenho que fazer uma avaliação do CEO, mas sim, isentamente, o Comitê de Gestão de Pessoas, nós estamos dando uma demonstração de maturidade e de profissionalismo dentro da companhia. Perfeito? Eu tenho aqui, Sandra e Spinelli, 2 meus ex-executivos. É o Bruno Andrade, levanta a mão, e o Marco Antônio, levanta a mão. Trabalharam comigo cerca de 26 e 24 anos, mais ou menos, cada um deles. Se aposentaram recentemente, aliás, nesse ano. E participaram muito ativamente em reuniões do Conselho. E uma coisa que existe, e é um aspecto comportamental, porque isso é uma coisa típica do ser humano, muitas vezes o descontentamento com um resultado gera que o conselheiro vai em cima do executivo. Uhum. Então, o presidente do conselho tem que estar ativo numa hora dessa para tentar desarmar, porque isso intimida o diretor diante de uma reunião. Todos os conselheiros, eu já estou fazendo uma apresentação, ele se sente intimidado, indefeso. Uhum. Cabe ao presidente do conselho, quando isso acontecer, porque ele não tem como evitar não acontecer, quando evitar, saber entrar na hora certa, contemporizar, etc. Tal. E, por outro lado, também, executivos com medo do conselho, porque aquele poder todo, aquela sala grande, perfeito, esse pessoal que manda e desmanda. Então, vem o executivo preparado para uma apresentação, mas, muitas vezes, com temor de algum conselho partir para cima, omite informações que seriam altamente estratégicas, por causa do temor dele. Falou, por esse negócio que está indo ruim, mas eu não vou falar, porque se falar, ele vai, de novo, partir em cima de mim. Então, é preciso existir um clima ameno, um clima de camaradagem entre conselheiros e diretores, não que tenha que existir, não é uma conivência, é um clima de camaradagem, de que eu vou dizer o que eu tenho de ruim na minha área, mas, por favor, não me penalize muito. Perfeito? E o conselheiro, pode dizer o que você tem aí guardado, que você mais te incomoda, que risco é esse, que eu vou te fazer essa pergunta, mas também não vou te encurralar. Então, isso é comportamental. Se os conselheiros não forem muito cuidadosos, eles intimidam os executivos. Se os executivos omitirem informações ruins para não desagradar o conselho não toma a decisão mais correta. Então, de novo, o Spinelli falou, é muito comportamental. É preciso que realmente dentro do conselho e do conselho com o management haja realmente um clima de cordialidade. Por isso que, por exemplo, nosso conselho, uma vez sim, uma vez não, tem um jantar mais informal com todos os conselheiros e os executivos sêniores que conversam ali, se encontram, para poder quebrar um pouco daquele formalismo que tem na reunião de conselho. Uhum. Mas eu queria fazer uma colocação aqui também, Sandra. O seguinte, nas reuniões de conselho, eu disse que o presidente do conselho tem que saber perceber o que ele tem que tirar de cada um, ou segurar um conselheiro, ou estimular um diretor a falar.
Se um coordenador de conselho, de uma reunião, se ele não se aperceber disso, cada vez mais os executivos vão omitir mais as informações danosas e ruins, e os conselheiros não vão ficar sabendo. E vai ser tudo legal, mas não serão tomadas as melhores medidas. Isso é um clima de conivência. Eu finjo que te engano e assim vai. Isso não pode acontecer. Entre acontecer isso e um clima de um pouco de hostilidade, é preferível que exista hostilidade. Porque a hostilidade é uma sinceridade. O ideal é que não existisse hostilidade, mas um clima de absoluta sinceridade. A realidade é isso. Você pode não gostar, mas é isso a realidade. O nosso concorrente está impactando nisso. Então tem que ser dito. E é preciso que não exista temor do management para com o conselho. E o conselho não pode se colocar como se estivesse subjugando o management. O conselho tem que ser mais colaborativo, cooperativo, ajudar. E uma coisa que você tocou no assunto, que eu queria lembrar para você é o seguinte. Eles sabem, na Localiza, eu, presidente do conselho, não falo com nenhum diretor que não seja o CFO, devido às atribuições que tem diretamente comigo. Tudo que eu tenho, eu vou ouvir o CEO. Olha, eu estou precisando de saber o relatório de depreciação. Por favor, peça direto ao Marco Antônio. Marco Antônio, relatório de depreciação. Vem cá me explicar que eu tive dúvida aqui. Então, porque é uma coisa delicada, que aí também depende do CEO e depende do conselheiro. Se o CEO se sente intimidado ou enciumado, o conselheiro deve segurar um pouquinho, ainda que converse com o CEO, mas sabendo que o estilo de comportamento do CEO é desse tipo, deve segurar. Se o CEO é mais aberto, ok, ele dá mais espaço, então tem mais vantagem do conselheiro interagir com o diretor, que é muito bom. Essa interação é boa. Com o cuidado do conselheiro saber conversar, tirar informações, mas jamais orientar. Ele não pode orientar um diretor. Jamais. Ele pode ouvir, tá, obrigado, foi excelente a nossa reunião. Vai na sala do CEO. CEO, tive uma reunião com ele, eu acho que você devia dar uma olhada nisso. Porque se ele falar diretamente com o diretor não sabe a quem que ele se subordina, se é o CEO ou se é o conselheiro. Então, essa relação é muito cuidadosa, e eu tenho visto que esse é um dos assuntos muito polêmicos que existe na relação de conselheiro com diretor. A gente está chegando lá, já na parte final, tem a disciplina aí de cumprir o horário, mas eu vou pedir para a gente tocar mais rapidamente, mas eu quero trazer a parte dos resultados da pesquisa aqui. Então, para o Spinelli, um dos resultados que a pesquisa mostra é que apenas os conselheiros nem sempre admitem que teriam feito uma coisa diferente depois, quando eles sabem das consequências e dos resultados da sua decisão. 36% não mudariam nada do que fizeram até então. E, interessantemente, as mulheres, sim, em maior número, fariam algo diferente do que fizeram. Eu te pergunto se você tem constatado esta atitude de não admitir que faria algo diferente, e se você vê também um comportamento diferente em relação às mulheres nessa atitude. Olha, eu acho que esse é um dilema do ser humano de novo, né? A gente vai voltar a questão de admitir um erro ou ter compromisso com o erro para você não conseguir se despir de algo que você fez e que poderia fazer de forma diferente. Eu acho que esse é o exercício de humildade mais importante que deve, sim, permear qualquer processo decisório em qualquer organismo de governança. A humildade para você fazer essa análise após, né, o acontecido é um exercício fundamental. Vou dar um exemplo do que aconteceu conosco ano passado, e acho que você viveu com a gente, Sandra, de alguma forma. Eu ouvi de um banqueiro há mais ou menos uns 3 anos atrás, quando a Veli estava sendo formada, né? Foi o Spinelli, começou a falar de governança, o banqueiro chegou para mim e falou: Spinelli, olha só, governança é resultado. Se der resultado, o resto é blá blá blá, né? Aquilo ficou na minha cabeça. De fato,
o resultado, o que acontece com o resultado? As coisas são superficiais, está tudo dando certo, né? Então não temos que aprofundar. Não, o risco, está ótimo, né? Então o risco deve estar ali, está controlado. Ano passado a gente passou por um momento de crise enorme, que a VLI tem uma exposição à agricultura. E, a despeito do resto do Brasil, a gente não teve crise até o ano passado. O Brasil todo emburacado e a gente lá, felizão da vida, nem podia nem falar muito para não dar inveja. Nem falava, bônus, maravilhoso, tal. Ano passado, 35% da quebra de safra, problema climático. O São Pedro resolveu entrar na crise brasileira, mas foi São Pedro, não teve nada a ver com nada. E aí veio o caos, né? Vindo a caixa da companhia despencar, totalmente despreparado. Estávamos pelados na água do mar e a maré baixou, aí tinha um pelado, outro ali de mais ou menos, tal, foi mais ou menos o que a gente viveu. Sandra, fundamental o que aconteceu, o processo de autocrítica e de reflexão em que nós fizemos isso, conselho e administração. Fundamental, ou seja, onde foi que a gente errou, onde é que a gente estava vulnerável em termos de análise de risco, onde a gente deveria ter contingência e não tinha. Ou seja, nós tomamos decisões pregressas e recentes e fomos obrigados a rever essas decisões e ver, poxa, onde é que a gente errou? A gente errou. Então, assim, olha, é um processo doloroso, porque quando você está de frente com uma mudança ou com uma reflexão de um problema, é um processo, de novo, humano. Você reage, é a famosa curva, a curva da aceitação, né? Primeiro você fica revoltado, depois você está com dor, você passa mal, aí daqui a pouco você começa, poxa, daquele incômodo, vem a aceitação, você reage e vai embora, e sai melhor depois de tudo. Então, Sandra, assim, infelizmente é uma verdade isso, mas isso é uma coisa que é carregado pelo próprio ser humano. Eu acho que a distinção entre homem e mulher, eu confesso para você que eu não sei te dizer. Eu percebo, talvez, não sei se tem alguma coisa que seja carregada aí por algum símbolo né, do dono da palavra ou daquela figura, e talvez eu possa me arriscar, né, que a mulher tenha esse desprendimento a mais. Mas eu vou me arriscar em dividir isso daqui, eu não sei te dizer, sinceramente, mas que é um elemento que o homem carrega. Quando falou o ser humano carrega, não o homem e a mulher, mas o ser humano carrega, é verdade. E aí como é que a gente faz isso? Briga com isso todo dia. O grande exercício da liderança é brigar com isso todo dia. Isso é o processo decisório que seja mais sofisticado da companhia, ao dia a dia da companhia. Ele vai para o mesmo. Ou seja, se você não tem humildade de entender e refletir e aprender com o erro, você não vai fazer a companhia ser melhor. Então, isso é um drama humano que é refletido de uma maneira com muita tensão e problemática quando a gente vê isso acontecendo no Conselho de Administração. Salim, daqueles que responderam que fariam algo diferente, né, quando a gente perguntou quais foram os principais equívocos que eles fizeram, as três principais respostas com maior frequência foram: confiar demais na proposição que o executivo trouxe, deixar-se pressionar pela pressão do tempo, urgência imposta pelos proponentes, e ter sido influenciado pelos proponentes que minimizaram riscos e custos. Você tem visto isso acontecer? Como é que isso poderia ser evitado, esse tipo de equívoco aqui que foi? Lembra o seguinte, que o CEO é o homem de confiança do Conselho. E, na hora que houve o recrutamento ou a promoção dessa pessoa para CEO, o Conselho está altamente comprometido com o sucesso ou o fracasso daquele CEO. Então, o Conselho tende a torcer, tende a contribuir e fazer o impossível para que o CEO dê certo. Porque quando você tem um CEO que não dá certo, o fracasso não é do CEO, o fracasso foi do Conselho que escolheu a pessoa errada. Então, há naturalmente, depois dessas entrevistas ou de promoção de um CEO, há uma natural confiança do Conselho no CEO. E essa confiança é fundamental para
a excelência do resultado da companhia. O conselho do seu papel, o CEO do seu papel, o management do seu papel. Então, essa dose de confiança no CEO ela é altamente positiva. E, em certos momentos, é difícil você não dar o voto de confiança ao executivo, principal executivo. Então, você tem que dar. Você pode tentar questionar mais para poder minimizar riscos, você pode tentar reduzir a possibilidade, mitigar o risco possível. Mas você tem que dar ao CEO um voto de confiança, porque ele conhece a operação muito mais profundamente junto com o management do que os conselheiros. Alguém falou assim, mas o conselheiro não tem que conhecer a operação, não tem que conhecer a estratégia. Eu morro de medo. Eu pelo de medo de conselheiro que não conhece a operação do negócio, que acha que tem que ficar só na estratégia. Eu morro de medo. O cara tem que conhecer profundamente a operação do negócio para ele contribuir com a estratégia. Se ele não conhece a operação do negócio, talvez ele não tenha uma contribuição tão efetiva. Por isso que eu tenho dito que, na hora que eu gasto, no nosso caso, um conselheiro gasta 2 anos para saber onde é que ele está. Bem, eu estou aqui numa companhia de aluguel de carros, que, na realidade, não aluga carro. Essa é uma companhia que tem um gerenciamento de ativo. Não aluga carro. Ele descobre, então, que não é uma locadora de carros. Aí ele descobre. Por quê? Ele descobre que existe um caixa na companhia, existe financiamento da companhia, existe uma coisa que se chama dinheiro, que é um ativo. E essa companhia pega esse dinheiro, troca esse dinheiro por um ativo que se chama carro. Depois de um certo período, ela está precisando de dinheiro, e aquele ativo pode se transformar em inservível, vai desvalorizar, ela pega, transforma aquele ativo em dinheiro de novo e compra outro carro novo de novo. Então, é um negócio de ativo, não é aluguel de carro. Aluguel de carro é o que a pessoa vê, o consumidor vê. Mas o conselheiro, o CFO, não entende aquilo como aluguel de carro, entende aquilo como um gerenciamento de ativo. Então, até o cara cair nisso, ele descobrir isso, demora um período de tempo. Mas, voltando ao CEO aqui, é uma linha tênue que existe entre a confiança que o conselho tem no CEO, onde dá o voto de confiança, fala, ok, em última instância, pelo simples não, você está na operação, você está no dia a dia, você está com o seu manager, você está aqui representando toda a organização, seus diretores todos, ok, você tem nossa confiança. Porque tem que, em certo momento, o conselho tem que arriscar dar essa confiança. Obviamente, mitigando todos os riscos, mas essa confiança tem que existir. Então, o conselho não pode querer ter um CEO que faça o que o conselho deseja. Tem que ser um pouco do CEO e um pouco daquelas macroestratégias que o conselho orientou. Olha, nós queremos uma taxa de crescimento de tanto, queremos um rate de tanto, queremos isso, aquilo, aquilo. Então, dá as macro. Agora, a forma de como fazer, o conselho tem que ficar um pouco mais afastado do como. E nessa hora que eu acho que, por exemplo, muitos conselhos pecam querendo, porque nós temos a tendência de cair na miudeza, de cair no pormenor e perder tempo em discussões de coisas menores. Às vezes, numa discussão estratégica, uma coisa pequenininha toma mais tempo do que uma coisa grande, porque nós, seres humanos, somos assim. Mas entre correr o risco, eu sou mais favorável a mostrar confiança, temos confiança em você, vai, e mitigamos os riscos que são possíveis. A segunda pergunta que era, Sandra? Não, era essa. Como lidar com essas situações? Olha, eu não poderia ter sido mais feliz de escolher, não é verdade, Letícia? De escolher estes dois aqui para partilhar tão candidamente, tão generosamente as experiências, as vivências deles. E vejam que eu peguei realmente 2 pessoas com uma pegada comportamental bastante forte. Então, acho que foi muito rico para todos nós que estão aqui. Eu agradeço não só a presença, mas a generosidade de partilhar essas histórias conosco aqui. Realmente foi muito, muito bacana e muito obrigada por terem vindo hoje aqui. Eu saio feliz aqui de Belo Horizonte com o lançamento do livro, com vocês todos aqui. Muito obrigada.
diferenças entre a atuação do presidente do conselho e um presidente executivo é que, enquanto o presidente executivo, ele, embora, claro, ele estimule a discussão, mas ele tem que apressar a decisão em função dele ser o executivo, está no nome, o presidente do conselho ele tem a obrigação de fazer surgir todas as opiniões e, às vezes, até empurrar a decisão sem apressá-la. Conselhos de empresas onde há dono, ou que são, de alguma forma, onde o CEO tem mais peso, eu acho que é muito fácil se cair numa rotina de as pessoas descansarem e também de todos pensarem ao mesmo tempo a mesma coisa, um groupthink assim. E um outro é um erro de origem, mas é desenhar mal o conselho, pensar em trazer as pessoas que são mais simpáticas ou mais amigas, ao invés de tentar ter um conselho que traga aquilo que a empresa precisa, que represente ali as várias carências e necessidades da empresa.